Olá, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos na nossa quinta edição do Pode Planejar. O Pode Planejar surgiu para conversar com empreendedores de forma dinâmica e trazer as experiências para aqueles que nos acompanham nas nossas redes sociais. Eu sou o Arsenildo Nunes, sócio da Planejar Contabilidade e da Meta Assessoria Financeira. Estou aqui hoje com a minha sócia, Magda, e com o nosso convidado que vocês conhecerão em seguida. Magda, por favor, se apresente. Então, bom dia a todos. Obrigada, Arsenio, por ter aceitado aí o nosso convite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente, né, com uma pessoa tão importante quanto você. Obrigado. Muito bem. Nós estamos aqui com o nosso convidado de hoje, Arsenio Teixeira Nunes Júnior, conhecido por Júnior e pelos clientes conhecido como Arsenio, mas no âmbito familiar é chamado de Júnior, né? Muito bem. Júnior, por favor, se apresente. Sou Arsenio Teixeira Nunes Júnior, sou diretor da SGQ Indústria Comércio de Parafusos, uma empresa voltada para o ramo de fixadores, com o objetivo de foco em atendimento de cliente com sistemas logísticos. Muito bem. Tu tá como diretor desde 2012, né? Conta um pouquinho da história da empresa para a gente. Bom, vamos lá. Na verdade, a minha vida profissional se dá desde os 14 anos no segmento de fixadores e sempre voltado à área comercial. Praticamente a área comercial, obviamente, comecei lá auxiliando em separação, recebimento, o balconista, depois a área comercial, vendas, depois supervisão e gerência. 2012 surgiu uma oportunidade por necessidade de alguns clientes buscando algo no mercado diferente do que se existia na época. Alguns clientes, meus clientes e amigos hoje, já eram amigos na época, né? Sempre me instigaram a buscar algo diferente. Então, foi desse objetivo de fazer algo diferente que a SGQ nasceu. Em 2012, eu estava conversando com um cliente e a gente acabou entrando no assunto da questão de ter qualidade de vida, de buscar algo melhor, de conseguir planejar um futuro melhor. E ele acabou dizendo, cara, por que tu não monta um negócio para ti, né? Visto que já está tanto tempo trabalhando para alguém, tanto tempo nesse segmento, e tu tem muito mais a ofertar para o mercado do que tu pode. Por quê? Porque quando a gente está dentro de uma empresa, a gente tem algumas limitações, algumas regras a serem seguidas. Então, a gente consegue perceber que existem muitos e muitos problemas, assim como, obviamente, existem muitas qualidades dentro dessas empresas. Sou muito grato a todas elas que eu trabalhei, aprendi muito com essas empresas, mas sempre tem algo a ser melhor. Então, naquele momento, eu tinha um pouco de limitação em relação à questão de fazer diferente. Tinha que seguir regras e eu era limitado em relação à minha área. Eu não conseguia trabalhar diretamente nas outras áreas e eu acabava fazendo parte do jogo. Sim, tu tinha uma visão diferente e tu queria empreender com essa tua visão exatamente diferente. Isso. Né? E aí, com isso, acabou surgindo a oportunidade exatamente dessa forma. Cara, faz um negócio que eu te apoio. E aí eu acabei começando a pensar na possibilidade. E no final de 2012 eu acabei saindo da empresa onde eu estava e montando a SGQ com o objetivo realmente de tentar fazer algo diferente. Parabéns. Júnior, quando se fala em fixadores, muitas vezes não é claro para quem está nos acompanhando, para quem está nos escutando. Né? Fixadores, a gente pensa em fixadores, pode pensar em cola, pode pensar num monte de coisa que ajuda a fixar. O que é essa linha de fixadores, quando se fala, inclusive, o nome fantasia da empresa é Fixpar, né? Isso. É do grupo SGQ, mas é o nome fantasia da empresa Fixpar. O que compõe essa linha de fixadores? Explica para quem está nos acompanhando, o que são fixadores? Bom, vamos lá. Fixadores são... a gente trabalha com fixador mecânico. A gente sabe que existe fixador químico, né? Que é cola e outros adesivos. Nós trabalhamos com fixadores mecânicos, que são parafusos, porcas, arruelas, rebites, chumbadores enfim, é essa gama de peças fabricadas através de aço carbono, aço inox, latão, cobre, enfim. Atende todo o segmento industrial,
desde das empresas, né, do ramo metalúrgico, moveleiro, naval e companhia limitada. Isso, a gente atende todos os segmentos, não menos importante, agrícola, metal mecânico, né, que a gente está inserido aqui na Serra, num grande polo metal mecânico. E é exatamente isso, a gente atende do pequeno até o grande. A gente tem clientes de R$300 e tem clientes de R$1 milhão. Então, a gente tem essa possibilidade de atender um segmento bem amplo. Muito bem. Bom, conhecendo agora, sabendo o que são fixadores, a gente entende que fixadores nada mais são do que uma commodity, né? Exato. Qualquer empresa pode ser vendedora de fixadores porque é uma commodity, né? Qual é a diferença da SGQ em relação aos seus concorrentes? Qual o mercado da SGQ, né? Que porte que a SGQ está hoje? Quantidade de funcionários, né? Que mercado que está atendendo? Bom, vamos lá. A SGQ nasceu lá em 2012. Nós começamos a empresa como empresa de distribuição. O que é distribuição? É meramente a compra e a venda de produtos. Naquele momento se iniciou de compra e venda de produtos nacionais com os grandes fabricantes nacionais. Em 2014, a gente começou a fazer importação direta, que é buscar mercadoria na Ásia, né? China, Taiwan, Índia, e fazer essa administração e distribuição desses materiais, fazendo um complemento de linha para conseguir ser um pouco mais competitivo em relação ao preço e esse mercado tão concorrido que é os fixadores, que é uma commodity, né? A gente briga com fornecedores multinacionais com concorrentes multinacionais e briga com concorrentes que têm uma pequena loja que infelizmente ainda vende sem nota. Então esse é o nosso mercado que a gente está inserido. Para complemento da demanda, depois eu vou chegar lá no serviço, mas para o complemento da demanda dos clientes, em 2019 a gente inaugurou uma fábrica, uma pequena fábrica que hoje já representa 40% do nosso negócio. Então, com a distribuição, com a importação e com a fábrica, a gente se tornou um dos principais players do mercado no segmento. Por quê? Porque hoje a gente tem condição de atender toda a demanda do cliente, ou seja, de uma peça standard, commodity, ou seja, de uma peça especial. Diferentemente dos nossos concorrentes, que é aí que está a grande sacada do nosso negócio. Diferente dos nossos concorrentes, que são apenas distribuidores. Eles conseguem atender a commodity, e conseguem ser competitivos, mas não conseguem ser competitivos na questão de peças especiais. Por quê? Porque eles precisam comprar e revender. E a gente sabe que um parafuso, uma porca, uma arruela standard tem um preço quilo. O parafuso especial já tem outro preço quilo. Então, para nós conseguir fabricar, a gente se torna muito mais atrativo em relação aos nossos concorrentes. E dessa forma a gente consegue atender toda a demanda do cliente. Que esse seria o teu diferencial, então. Além disso, a gente trabalha com a questão de serviços, né? O que é o serviço? A gente trabalha com algumas formas de abastecimento em linha, que a gente faz o controle da demanda do cliente. Como que funciona isso? A gente trabalha da seguinte forma: vou lá, converso com a Magda, entendo o consumo da Magda, fizemos um levantamento da demanda, fizemos a proposta comercial, acordamos preço, acordamos condições. Comercialmente fechamos? Sim, fechamos. A gente, em algumas empresas, a gente oferece alguns serviços. Por exemplo, Kanban. O que é o Kanban? A gente vai lá no cliente, imagina um cliente que usa 700 tipos de parafuso diferentes, 700 part number lá, 700 códigos. Todo mês ele gira com esses 700 códigos. Vocês têm ideia que precisa ter no mínimo um comprador para comprar esses 700 códigos, porque parafuso, apesar de não ter um valor agregado alto, é importante na montagem, porque se não tem um parafuso não monta, né? Não sai o produto final. Já vi encarroçadoras de ônibus, indústrias automotivas paradas por falta de parafuso. Já vi presencialmente. Não só um parafuso, uma arruela. Uma arruela, exatamente, uma porquinha, exatamente. E para mesmo. Eu já vi empresas aqui da região amontoando faturamento, milhões de faturamento por falta de uma porquinha, de uma arruelinha e de um parafusinho. O que a gente faz para que não haja essa falta? A gente faz todo esse ajuste com o cliente em relação à demanda
e a gente administra para ele esse estoque. Imaginem chegar lá numa empresa que tem 700 códigos e que o comprador, por questão de segurança e até mesmo política da empresa, mantém, às vezes, 3 meses de estoque. Aí tu tem um almoxarifado extremamente grande para conseguir comportar esse volume desse material. Além disso, normalmente não é bem organizado, né? Porque tu vai lá amontoando um monte de coisa e normalmente acaba faltando espaço físico para que consiga fazer a organização desse setor. A gente vai lá e faz o seguinte, faz o levantamento de tudo isso, faz um estudo da linha do cliente, onde ele usa cada tipo de peça, e a gente monta uma estrutura de Kanban. O que é? Prateleiras e caixas. A gente vai lá, fornece em comodato a prateleira, todo o sistema de armazenagem para o cliente, bota caixinhas lá, padrão KLT, automotivo, e o cliente consome conforme demanda. O que é conforme demanda? Ele puxa esse material conforme a necessidade de utilização na linha. Nós deixamos normalmente 2 caixas abastecidas para ele, e ele vai, retira a primeira caixa, consome, a segunda caixa desce, a nossa frota, a gente tem frota própria para atender a região da Serra e a região metropolitana, os nossos motoristas passam, recolhem essas caixas vazias, vão para a nossa empresa, reabastecem e devolvem essa caixa cheia no outro dia. O que o cliente ganha com isso? Primeiro, que ele ganha a possibilidade, o não ficar com a linha parada, que esse é o real ganho, né? Mais significativo. Mas além disso, ele não precisa mais ter aquele estoque todo, parado. Ele ganha um volume considerável de fluxo de caixa, porque não precisa mais ter aquele material ali. Ele só vai consumir praticamente o do dia, ou seja, vamos pensar que ele tem lá R$1 milhão no estoque, ele vai passar a ter 30 mil, 20 mil reais. Sim, vai ter só estoque necessário para a produção daquele período ali, do tempo de reposição. Isso aí, do lead time de reposição, exatamente isso. Do dia, de 2 dias, de 3 dias, depende da questão da rota. Então, além disso, obviamente, né, não precisa mais ter ninguém fazendo requisição, não precisa mais ter um comprador gerando ordem de compra a qualquer momento. Não tem mais aquilo, pelo amor de Deus, parou a linha, vai atrás de parafuso. Por quê? Porque nesse momento ele acaba... eu compro da grande indústria, eu tenho 10% mais barato do que comprar da SGQ. Ok, mas no momento que ele precisar daquele material urgente, ele vai estar pagando 50% mais caro. Então, aquele ganho que para ele, que ele percebe... No momento que faltar, ele precisar ir para o mercado que aquele fornecedor habitual dele não atende, ele jogou toda a economia no lixo. Não, e ainda assim, né, Júnior, quando se fala em ganho, na verdade, está se falando só em ganho de custo de material, né, do custo da matéria-prima, né? Mas quando se fala em Kanban, que nada mais é do que uma logística de armazenamento e de estocagem, né, que é uma logística inteligente de armazenamento e de estocagem, o cliente passa a ter o ganho expressivo que é em pessoas, né? É a questão do comprador, é a questão da pessoa que precisa ter no almoxarifado para entregar material. Então, vários outros ganhos, né? O cliente passa a ter. Falando em logística de armazenamento, né, tem uma história interessante aí logo no início do surgimento da SGQ, onde tinha poucas prateleiras, a empresa tinha poucas prateleiras, a empresa surgiu pequena, como é a realidade da grande maioria das empresas, né? E uma daquelas prateleiras caiu. Conta essa história para nós, como é que faz para separar o parafuso, porca-arruela, que numa prateleira a gente tem lá parafuso deste tamanho, rosca fina, rosca grossa, né? Imagina eu separando isso. Conta para nós como é que é o drama de separar isso naquele momento, daquela queda daquela prateleira. Vamos lá. São histórias de empreendedores, né? Vamos lá. 2012, então, a empresa nasceu, no outubro de 2012, até a gente organizar e tal, nós começamos a faturar em dezembro de 2012. Meados de julho, a empresa começou a tomar porte. Julho de 2013. A empresa começou a tomar porte, foi necessário buscar profissionais no mercado.
E a gente foi buscar um profissional no mercado para fazer separação de pedidos, né? Porque até então eu acabava fazendo, eu tinha uma outra pessoa no comercial que me ajudava e tinha um outro menino, o Bruno, que está conosco até hoje, que dava suporte para nós nessa parte de movimentação de material. Nós éramos interesse. Então a empresa precisou contratar um profissional. Nós fomos no mercado buscar um profissional do segmento. Conseguimos, fizemos uma entrevista, contratamos. No primeiro dia de trabalho do menino, ele acabou se pendurando numa prateleira. Quase causou um acidente de trabalho. Na verdade, exatamente. E essas prateleiras caíram. Elas fizeram um efeito dominó. Obviamente, na época, a gente tinha prateleiras com 1,80 m de altura, prateleiras mais frágeis, né? Devido ao peso, o volume. Nós não tínhamos o volume que nós temos hoje. E ele acabou se pendurando, que não era possível se pendurar, né? E acabou fazendo efeito dominó. Bom, resumindo a ópera, a gente ficou uma semana praticamente sem conseguir operar e a gente não conseguiu separar esses parafusos, né? Porque se misturaram, algumas caixinhas estavam, na época a gente trabalhava com a questão de varejo, balcão, e algumas caixinhas estavam abertas e acabaram realmente se misturando e a gente, na época, jogou 2,5 toneladas de material para sucata. Perto do volume que nós tínhamos na época, era muito parafuso, né? Sim. Era muito parafuso, né? Hoje, graças a Deus, as nossas prateleiras têm 7 metros de altura, estão bem alicerçadas. A gente não tem mais... com código de barra. Hoje não existe mais essa possibilidade, né? Então, mas sim, aconteceu isso. Mas nesse momento, tu vai lembrar, eu pensei exatamente da seguinte forma. Olha só, alguma coisa tem que ser feita diferente. Isso eu estou falando de 7 meses depois da abertura da empresa. Alguma coisa tem que ser feita diferente. Dessa forma, a gente não vai conseguir trabalhar. Ou descontinua o negócio, né? Pensando naquela perda de 2,5 toneladas, que na época nós tínhamos talvez 20 toneladas de material. Nossa. Nós perdemos 10% do estoque. Mais do que isso até, eu acho, né? O impacto foi grande. Maior. De verdade, talvez nem tinha 20 toneladas, talvez 10 toneladas de material. Mas aquilo me proporcionou a pensar maior. Eu disse, bom, aqui deu o que tinha que dar, a gente vai ter que buscar algo mais estruturado. E aí acabou acontecendo a primeira mudança em dezembro de 2013, um ano depois. Eu fiz essa pergunta, Magda, porque assim, né, são histórias que os empreendedores passam, né, e que geram momentos de dificuldade. A gente acha que ser empreendedor é aquele mar de rosas e tem as diversas dificuldades. Mas eu fiz essa pergunta porque assim, eu também trabalhei muito tempo no segmento de fixadores, né, e quando eu levava a minha filha, a Sara, para a empresa comigo, principalmente no final de tarde, quando ela saía da escola, ou quando no sábado que eu ia trabalhar, ela ficava brincando de pegar parafuso de uma gavetinha, de uma caixinha que era lá do balcão, pegava um, botava na caixinha do outro, pegava uma porca, botava na caixinha do outro, e o Gilmar, que era o nosso coordenador de estoque, né, que era o responsável pelo balcão e pela logística, né, da empresa, o Gilmar ficava louco comigo, porque depois tinha que separar aquilo e é uma dificuldade muito grande, né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta, e até para entender, para que quem está nos escutando, né, Júnior, saiba que a gente passa por dificuldades, e as dificuldades, quando está começando, qualquer dificuldade, ela é muito maior, né, do que quando a gente já está estruturada, né? Então, histórias para se contar. Mas a dificuldade também, no meu ponto de vista, ela te dá uma nova visão, uma experiência, que foi o que ele relatou agora, né? Que, na verdade, isso foi um aprendizado, né? Sem dúvida. Um acontecimento ruim sempre faz com que a gente aprenda também o que é certo, o que é errado. Sempre a gente precisa enxergar em toda dificuldade uma oportunidade, né? A gente sabe que, às vezes, usa-se o termo enquanto alguns choram, outros vendem lenços, né? E é exatamente isso. É isso aí. A gente tem que enxergar na dificuldade uma oportunidade, que foi o que aconteceu. E aquilo precisava ter acontecido porque talvez eu teria ficado na zona de conforto, a empresa vinha crescendo, estava tudo muito bem e realmente, talvez aquele me deu o chacoalhão que eu precisava para crescer mais. E a gente foi para um lugar mais estruturado, um lugar de movimento de veículos e consequentemente, isso as pessoas acabam percebendo a marca. Então, com certeza, me ajudou muito
a conseguir achar uma oportunidade ali. Na verdade a dificuldade, né? A dificuldade ela te traz dois caminhos, né? O primeiro caminho é o do desistir, né? E o segundo é de enxergar uma oportunidade, né? Então as dificuldades trazem isso. Magda. Isso depende da percepção, né? Tem pessoas que são extremamente positivas e outras não. Então, tudo certo. Mas normalmente quando tu tem uma dificuldade, tu tem duas alternativas, né? Normalmente, né? Tem a pessoa que vai para a oportunidade. Sim. E tem a pessoa que desiste. E isso acontece, né, Magda? A gente sabe disso, né? Depende de cada pessoa. Quantas vezes nós atendemos cliente que eu vou desistir, né? E não está enxergando as oportunidades que existem naquele segmento dele. E a gente procura mostrar essas oportunidades. É que o desistir sempre é mais fácil, né? Óbvio. Magda. Por isso que ser empreendedor tem que ter muita garra, né? Tem que ter fibra, né? Tem que ter coragem, né? Júnior, conta para nós um pouquinho assim, como são as pessoas na tua empresa. Tu investe em tecnologia, quais os tipos de tecnologia, o que isso acrescenta para ti? Porque a gente sabe que a tecnologia é a parte, né? Mas a gente sabe que não existem, a gente não faz nada sem pessoas, né? Então, qual é a tua visão com relação a isso? Bom, a gente tem como regra e de uma forma clara para toda a gestão que as pessoas são o nosso maior patrimônio. Isso é fato, e se tu perguntar isso para mim ou para qualquer pessoa que seja nossos pares lá na questão de gestão, isso está claro para todos, tá? A gente batalha muito para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor e que seja um ambiente tranquilo de trabalho. Hoje a empresa tem mais ou menos 100 funcionários, a gente fica ali entre 90, 100, 86, 102, mas mais ou menos aí dentro desse número já fazem 1 ano e meio, 2 anos. Mas com isso, obviamente, a gente precisa, devido à qualidade da mão de obra, a gente precisa cada vez mais qualificar a empresa em relação a tecnologias. Isso é fato e a gente não tem outro caminho, né? Sabe que essa geração nova está cada vez mais dinâmica e para eles ficar fechado dentro de uma empresa está cada vez mais difícil. Para nós, né, minha geração já é difícil e para a geração nova agora é mais difícil ainda. A gente sabe que a gurizada quer alçar voos cada vez mais altos, né? Então a gente vem sim cada vez mais buscando tecnologias, a gente vem sim cada vez mais qualificando a equipe e a empresa para que se torne cada vez mais uma referência no segmento. Exemplos, a gente trabalha hoje com movimentação de material sem mais papel, já fazem alguns anos, isso tudo dentro de um coletor de dados, né? Pensar que o vendas recebe o pedido, vai para o sistema, gera uma onda, isso vai lá para baixo na logística, vai para dentro de um coletor de dados, essa pessoa responsável pela coleta do material pega o material lá através de código de barra, bipa todo o material, leva lá para uma área de separação, o pessoal pega esse material, faz o fracionamento, reembala o material, gera uma etiqueta nova, lê o código de barra, bota numa caixinha, bipa essa caixinha, leva lá para a expedição. Exatamente igual no passado, quando tu começou a trabalhar. Não mudou nada, né? Manuscrito no saquinho plástico. Recebia o pedido impresso, né? Uma folha de pedido, né? Com a letra do representante comercial, do vendedor, né? Esse pedido circulava na produção, ia passando, separando e anotando numa etiquetinha. Muitas vezes no próprio... Então, tecnologia. Muitas vezes no próprio saquinho manuscrito, né? A descrição do produto e a quantidade dentro daquela embalagem. Mas hoje é tudo dessa forma. Então, é uma forma da gente garantir a rastreabilidade do produto e também garantir a qualidade do produto que o cliente está recebendo lá. A gente trabalha hoje na questão de gestão de qualidade, nós trabalhamos com recebimentos e administração do estoque com perguntas cegas, ou seja, o operador que movimenta aquele material não sabe a norma daquele, não sabe, entre aspas, né? Mas não tem informação no sistema da norma daquele produto, ele vai lá e faz a medição, faz a digitação do diâmetro, por exemplo,
e se ele encontrar a medida dentro da norma, o sistema libera. Se não, o sistema bloqueia, precisa alguém da qualidade ir lá fazer o desvio desse material. Então, são algumas formas de controle através da tecnologia para que a gente garanta lá no cliente final o produto, né? Que ele receba exatamente o que ele está comprando. A gente trabalha também com questão de máquinas para seleção de lote limpo. Tem alguns clientes que têm a linha automatizada voltada para a tecnologia e ganho de produção. E a gente acaba tendo que entregar lote limpo, que é aquele parafuso exatamente dentro de uma norma, dentro de uma medida, dentro de um desenho, sem mistura, sem falhas. Então, a gente tem maquinário para fazer essa seleção. Indo lá para a nossa fábrica, né? A gente cada vez mais trabalha com a questão de garantir, porque uma máquina de parafuso trabalha lá produzindo 300 peças por minuto, né? Até mais. Então, como que tu garante que todas aquelas 300 peças por minuto sejam iguais, uma exatamente igual à outra, né? Parafuso não é feito como a maioria das pessoas pensam num centro de usinagem ou num torno, né? CNC é feito através de estampagem, sai lá de um rolinho de arame, de um spider de arame, um aramezinho redondinho, e ali que sai a conformação do parafuso, depois passa por um processo de laminação. Então, são tecnologias que nos ajudam a qualificar o produto e produzir cada vez mais, né? Que o ganho está no grande volume. Essa é uma pergunta, né, Júnior? Falando sempre, né, na questão de commodity, né, que é um produto que qualquer empresa pode vender, né? Pode surgir concorrente a qualquer momento, né? Qual é o principal diferencial da SGQ em relação à concorrência e como que a SGQ lida com essa concorrência? Porque às vezes a gente fala em concorrência, mas o concorrente em alguns momentos pode ser inclusive um parceiro, né? Sim. Bom, eu falei lá no início que a gente compra e revende produtos nacionais, né? Essas pontas que a gente não importa por não ter grande volume, não fabrica por não ser interessante também devido ao volume, a gente acaba não fabricando. Então, a gente compra e revende. E sim, o nosso fornecedor pode ser o nosso concorrente, né? O nosso parceiro também pode ser o nosso concorrente. Os diferenciais que fazem com que o cliente compre conosco realmente é o serviço, é o atendimento, é a garantia do abastecimento. É isso que o cliente procura quando busca alguém que trabalha nesse segmento de administração de estoque. Na verdade, nós somos uma empresa que vende parafusos, sim, fixadores. Mas a gente entrega serviço, a gente entrega valor, não só o produto. Então, é isso que o cliente, quando busca um distribuidor do nosso porte, hoje nós já somos o segundo maior do Rio Grande do Sul, busca garantia de alguém que vá lá e entregue o produto conforme ele comprou, na quantidade que ele comprou, no horário que ele precisa e conforme o acordado muitas vezes encontrado. E uma coisa importante que tu falou, né, Júnior, a questão de rastreabilidade, né? Muitas vezes a gente olha para um parafuso e não percebe a importância dele, né? Mas quando a gente fala em praticamente tudo, né? Mas vamos para o segmento agrícola, para o segmento automotivo, né? Um parafuso, por mais simples que ele seja, ele é um item de segurança, né? E aí vem a importância da rastreabilidade, né? E não é fácil fazer rastreabilidade quando eu tenho vários pontos de entrada de produto, eu tenho vários fornecedores diferentes, eu tenho que estar separando isso em lotes, eu tenho que ter muito claro, identificado isso, né? E isso depende muito de tecnologia, porque manualmente não se consegue fazer isso, né? Complementando aquilo que a Magda questionou na questão de tecnologia, né? Se a gente tentar fazer rastreabilidade de forma manual, ela se perde na segunda movimentação de materiais, né? Então, essa rastreabilidade, como é que faz? Como é que a SGQ garante para o cliente que aquilo que ele está recebendo tem a rastreabilidade que ele precisa para caso? Porque a rastreabilidade ela começa lá na produção, né, e vai até o produto final aonde ele está inserido, né? Vamos pegar um exemplo, falou da encaroçadora, mas se eu vendo um produto para Marco Polo, a Marco Polo tem que saber naquele ônibus qual é o lote daquele parafuso que foi entregue pela SGQ, independente da SGQ ter produzido ou ter comprado do mercado nacional ou ter importado. Como é que acontece todo esse trâmite assim?
Bom, realmente parafuso a gente sabe que existe recall em algumas empresas automotivas e a gente já teve caso aqui no Brasil que houve a falência da empresa por não ter recurso suficiente para arcar com o custo do recall. Por isso que também é importante se ter seguros para isso, né? E existem seguros para isso. Mas como que nós garantimos? A gente não garante apenas lá quando o material entra na nossa fábrica. A gente garante já lá na corrida da matéria-prima, do arame e da usina. Todo material que entra, a gente tem o controle através da nota fiscal de entrada que a gente amarra lá. O lote, por exemplo, um arame que nós vamos fabricar um parafuso. A gente recebe certificado de matéria-prima, a gente joga isso informação para dentro do sistema. A gente recebe uma nota que lá aparece o número da ordem de produção do nosso fornecedor e também a questão do lote, da tiragem daquele arame, da corrida daquele arame. A partir daí, a gente gera uma ordem de produção que a gente faz todas essas amarrações. Quando o pessoal vai lá, coleta esse material, lá, a gente tem um pré-setup que vai lá, faz a separação de todas as ferramentas e coleta esse arame também. Quando ele coleta esse arame para essa ordem de produção, ele já vai lá e lê esse arame com código de barra e faz a amarração nessa ordem de produção. A partir daí, a gente tem todos os controles de movimentação. Passa pelo processo de tampagem, passa pelo processo de laminação, muitas vezes passa pelo processo de tratamento térmico e banho. Depois tem o processo de embalagem e armazenagem. Então, através dessa ordem de produção e com esse código gerado, esse código de barra gerado, a gente tem toda a rastreabilidade. Usar a Marco Polo como exemplo. Quebrou um parafuso lá na Marco Polo. O cliente nos informando o número do lote, a gente tem como fazer toda essa rastreabilidade para identificar se o problema é realmente no produto ou se o problema é na aplicação. Porque muitas vezes a culpa é do parafuso, mas eu posso dizer que para vocês 90% das vezes a culpa é da aplicação. Controle de torque, extremamente importante, ferramenta que está sendo utilizada. Então, a gente tem esse suporte de qualidade, a gente trabalha in loco no cliente. Quando tem qualquer problema, independente da gente identificar que é do cliente na aplicação, a gente dá esse suporte para que o cliente possa fazer uma aplicação adequada, até porque a gente quer que ele perceba segurança no nosso produto. Né? Qualidade entregue, né? Isso aí. Muitas vezes se fala, né? O parafuso é um item de segurança, né? E ele tem um nível de resistência, né? Então é importante, né? Quando a gente fala assim, a questão de aplicação. Às vezes a gente acha que um parafuso, né, pode apertar o mais que puder, né? Ou ele tem um limite de aperto porque ele tem um limite de ruptura, né? Se der muito torque, que é muito aperto, ele vai estourar em algum momento. Vai né? escoar, vai, com certeza. Magda. Nesses 11 anos, então, quais foram os maiores desafios assim que tu lembra que tu teve que enfrentar? Bom, o começo é sempre muito difícil, né? Depois fica mais difícil ainda, né? Depois piora. Na verdade, o começo, né, é sempre o mais desafiador, o empreender, né? O empreender nada mais é do que sair da zona de conforto. Essa é a realidade. O menino que está ali na rua vendendo rapadura está empreendendo, né? Então, é tentar fazer algo para ter algo diferente, né? Então, realmente, para mim, quando eu lembro perfeitamente quando eu cheguei em casa e disse, mãe, pedi demissão, vou montar um negócio. Tu é louco? Como que tu faz isso? Olha a qualidade de vida que tu tem. Sim, qualidade de vida que Naquele momento, tu não estava vendendo fixadores, né? Tava vendendo fixadores. Tava vendendo fixadores. Eu tava numa empresa de fixadores. Que foi uma empresa, inclusive, que me contratou de volta para fazer a administração da venda dessa empresa para uma outra empresa que eu também já tinha trabalhado. Então, eu fiquei 1 ano e alguma coisa nessa empresa para fazer a venda para uma outra empresa do segmento. Então, eles me contrataram exatamente para ajudar eles a reorganizar e fazer a negociação para que essa empresa fosse vendida. Mas, sim, eu estava no segmento. Por isso que saiu a oportunidade de alguns clientes me dizendo, cara, monta um negócio para ti que eu te apoio, que tu merece, que eu não compro da empresa que tu tá, eu compro de ti. Então, foi daí que apareceu a oportunidade da SGQ nascer, né? Então, sim, é sair da zona de conforto lá no começo. Aí, pensando numa linha de tempo, a gente teve essa queda dessas prateleiras, que ali foi, para mim, uma semana bem complicada em relação a continuar ou não continuar, né?
De verdade, eu pensei várias vezes, não, mas eu posso ir para o mercado, sim, eu podia. Seria o mais fácil, né? Até porque, mesmo pelo curto período, eu tinha outras propostas para voltar para o mercado. Acabei optando em seguir, então ali também foi. A gente teve uma crise econômica, política econômica no Brasil em 2014, a empresa tinha 2 anos, né? A gente lembra bem disso, isso se arrastou até praticamente em 2017. Mas também ali tivemos muitas oportunidades, porque todo mundo estava buscando novos entrantes, novas fontes, e ali a gente acabou tendo uma oportunidade, como novo entrante, de conseguir abocanhar um mercado em relação à questão de ser diferente no atendimento, ser diferente no preço, ser diferente na qualidade. Mas também foi bastante difícil esses 2 anos. E depois, obviamente, eu acho que a pandemia, né, que a gente ficou de março até julho, 4 meses praticamente sem operar. Como a gente vinha crescendo muito economicamente, financeiramente falando, obviamente isso faz muita diferença, né, para uma empresa que está há pouco tempo e ainda não está robusta e sólida em relação à caixa. Nos atrapalhou bastante, mas também tivemos uma grande oportunidade após do crescimento e a empresa triplicou nesses 2 anos de pandemia, né? Então é isso. Mas, de novo, toda dificuldade gera uma oportunidade. E com certeza a gente vem aprendendo cada vez mais. E é bom que a gente tenha dificuldade para que a gente saia da zona de conforto. Aproveitando, Júnior, eu digo sempre, né? Digo sempre para os clientes, para as pessoas, e o Júnior sabe disso, que eu também digo para ele, né? Gestão de caixa é gestão inteligente, né? Mas não só a gestão de caixa, a gestão ela se faz através de uma quantidade significativa de outros indicadores, que não olhar só para o caixa, né? Mas a empresa, ela no momento da dificuldade, ela não tendo caixa, ela vai quebrar, né? Não tem outra forma, né? Precisa ter caixa. Mas, né, que a gente fala da questão financeira, né, da gestão financeira do negócio. Pensando em gestão, o Júnior é vendedor, disse para nós, desde os 14 anos trabalha como vendedor. Vendedor não gosta de gestão, vendedor gosta de vender e de preferência muito volume a qualquer preço e entregar antes do que o cliente quer, inclusive. Como é que se transforma um vendedor, né, que brigava por preço, que brigava por entrega rápida, que brigava por volume de estocagem, tem que ter muito estoque para conseguir atender todos os clientes, e às vezes a gente sabe que ter muito estoque, o cliente tira um produto de linha e aquele estoque fica parado lá para mim a vida inteira e vai fora, né? Porque ele fica um estoque obsoleto. Como é que se transforma um vendedor nato, que, né, talvez já tenha vendido até casa pegando fogo, né? Como é que se transforma um vendedor nato num gestor de uma empresa hoje com 100 pessoas trabalhando, né? Como é que se faz isso? Eu acho que uma vez vendedor, sempre vendedor, né? Eu ainda brigo sim para ser o melhor preço, eu ainda brigo sim para ter o maior volume de estoque disponível, eu ainda brigo sim para atender antes, né? Precisa cumprir meta, tem estoque na prateleira, tem um pedido para o dia 3, mas hoje é dia 31, eu preciso faturar. Liga para o cliente e negocia a entrega, dá uma condição melhorzinha de pagamento, mas a gente precisa cumprir meta. Brigo muito pelas metas, mas a gente aprende, toda dificuldade gera uma oportunidade, né? E com certeza, nesses 11 anos, aí, a gente está completando 11 anos agora em dezembro, da primeira nota fiscal emitida, a gente teve, sim, muitas dificuldades, né? Porque o crescimento precisa de investimento, é fato. Mas a gente aprende, a gente acaba tendo que gerir o processo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem gestão de pessoas. Então, as pessoas nos ajudam a aprender. Então, a gente tem que segurar um louco, né? Que no caso o pessoal de vendas é realmente assim, eu sou assim, eu quero vender, não mais a qualquer custo, quero que o cliente perceba valor no nosso trabalho, no nosso produto, mas a gente trabalha com commodity, também precisa ser muito competitivo. Mas a gente tem pessoas, né? O próprio seu Arsenildo me puxa muito a orelha, né? Eu sou um pouco mais jovem que ele, e eu tenho como referência a ele também. Com certeza o Nildo e a
Planejar nos ajudaram muito a nos desenvolver como pessoas através do suporte e consultoria muitas vezes informal, né? Mas, além dele, obviamente, a gente tem uma equipe lá, que a gente tem pessoas muito bem qualificadas. E para nós lá é uma prática muito comum, a questão de qualificar o estoque, a questão de buscar a oportunidade no mercado naquele volume que ninguém quer, que é ali onde a gente vai acabar ganhando dinheiro. Por isso que a gente tem uma fábrica, né? Que é para atender essa necessidade que o cliente... É importante para o cliente, mas que ele não percebe que sem aquilo ele não sobrevive. Então, ali a gente agrega valor. Então, é isso. Mas, sim, é difícil conseguir transformar um vendedor num bom gestor de negócio. Tenho dificuldade, sim, pela questão exatamente essa de ser comercial. Eu quero tudo muito rápido e isso acaba indo lá para a equipe, né? Então, eles também, a minha equipe também tem esse perfil. E, ao mesmo tempo, é bom que a gente tenha pessoas que consigam dar uma segurada, uma respirada e nos ajudar a pensar. Então, a gente tem algumas pessoas lá que trabalham exatamente com farm e freio, assim, que nos ajudam a conseguir... Rapidez é diferente, é diferente de pressa, né? Fazer as coisas com pressa não necessariamente é fazer as coisas rápidas, né? Sim. Porque a rapidez, a rapidez, ela é no ponto certo com a qualidade certa, né? Então, isso é ser rápido. Pressa é atropelar as coisas muitas vezes, então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Quando o Júnior diz assim que eu puxo a orelha dele, né? Não é no sentido figurado, como eu faço com a grande maioria dos nossos clientes, que é mostrar, né? Procurar mostrar para os clientes o que está acontecendo com a empresa e qual é a realidade da empresa, né? E como, e o que tem que fazer para melhorar. Então é esse o puxão de orelha, nada físico, né? Magda, por favor. Complementando o que tu falou aí, eu acho que as diferenças realmente, as pessoas diferentes, elas se complementam. E por isso que tu consegue ter um sucesso, porque se todo mundo pensasse da mesma forma, se todo mundo agisse da mesma forma, tu não consegue, né, encaminhar o teu negócio. Mas lá no início da nossa conversa, tu falaste assim que tu começou a empreender porque tu também pensou em qualidade de vida, né? Só que empreender não é fácil, né? Talvez tu não tenha tirado férias por muitos anos. Então, como é que tu hoje... Como é que tu equilibra isso hoje na tua vida, a vida profissional e a vida pessoal? Isso para ti é tranquilo? Tu tem qualidade de vida? Sim, vamos lá. Eu, de novo, né, trabalho desde os 14 anos com fixadores e com 19 anos eu era gestor, já era supervisor de área. E supervisor comercial não tem vida, né? É viagem, eu fui pai muito cedo, acabei tendo 2 filhas, uma com 17 e uma com 19. E com 20 anos, mais ou menos, a minha vida foi viajar para visitar cliente. Tive muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo eu acabei ficando um pouco afastado até da própria, não criação, mas do acompanhamento do desenvolvimento delas. Hoje eu tenho uma outra filha que tem 9 anos e ela eu consegui ter a oportunidade de ver crescer e conseguir participar mais próximo do desenvolvimento dela. Se tu me perguntar, eu estou falando isso 9 anos, né? Ou seja, 2 anos de empresa eu fui pai da terceira menina. E ela eu tive a oportunidade. Hoje eu tenho uma qualidade de vida melhor do que eu tinha lá quando eu tinha 25 anos. Quando eu era funcionário. Então, por quê? Porque eu consigo gerenciar o meu tempo, eu consigo organizar a minha rotina melhor do que quando eu tinha alguém me mandando fazer. Não que eu não trabalhe hoje, eu trabalho tanto quanto, e com certeza talvez mais, mas eu consigo gerenciar, eu consigo organizar o meu tempo. Tu falou de férias, realmente, nos 7 primeiros anos eu praticamente não tirei férias. Mas, com o desenvolvimento do negócio, eu não posso segurar tudo mais para mim. Até porque, se eu segurar, eu vou ser o freio do negócio. Então, eu preciso ter pessoas qualificadas, né? Processos robustos, para que eu possa ter segurança e que o cliente tenha segurança que esteja recebendo aquilo que está comprando. Então, a empresa hoje depende de mim? Sim, depende. Depende de mim. Mas ao mesmo tempo, ela sobrevive, sim. Muitas vezes eu até falo, às vezes eu mais atrapalho
do que ajudo. Por que atrapalho? Porque às vezes eu sou o freio. Né? Porque está claro lá, todo mundo tem muito claro o que precisa ser feito e o objetivo da empresa. Né? Eu acho que isso é importante. Deixando claro o objetivo da empresa, todo mundo estando alinhado àquele objetivo, não precisa mais ter um diretor lá que vai ser aquele cara que vamos trabalhar, que essa é a meta. Não, tá claro para todo mundo que essa é a meta, que isso é o que precisa ser feito. E tá. ele vai em busca disso. Cada um faz a sua, né? Análise de resultado, né? Cada um entrega aquilo que foi estabelecido, né? A importância das metas, né? De deixar muito claro, de quantificar o que cada um tem que fazer, o que cada um tem que entregar. E a gente administra o resultado, cobra o resultado, né? E analisa o porquê que muitas vezes o resultado não foi aquele que era o esperado, né? E faz a correção dos caminhos, né? Muito bem, Júnior. Um dos valores primordiais da SGQ é a transparência na relação com clientes, colaboradores e fornecedores, com todos os seus stakeholders aí. Como é que se dá essa relação? Como é que trabalha, né, a SGQ com essa transparência e como é que transmite isso para a equipe de trabalho que isso é um valor primordial da empresa? Bom, como eu comentei agora, né, recentemente, lá dentro é muito clara a questão dos objetivos. Né? Todas as pessoas que são inseridas no processo, seja no processo braçal, vamos pensar assim, na primeira camada, tem claro para eles os objetivos da empresa. Na segunda camada, que é a nossa equipe ali de gestão, a gente também tem isso muito claro para todos. E, obviamente, tem a terceira camada, que é a direção, que é ali onde eu acho que é o grande segredo do negócio. Né? Deixar claro os objetivos, inclusive a transparência entre com fornecedores, com clientes e com os colaboradores, para que todos percebam o que a gente realmente está disposto a fazer e entregar em relação ao mercado. Quando a gente fala de fornecedores, a gente fala também de governo, né? Tem algumas partes interessadas aí que a gente tem que atender. Conseguir cumprir o pagamento de impostos, tu fazer um acordo lá com o teu fornecedor e honrar o que está acordado, tu fazer teu pagamento em dia, tu ser para ele um parceiro forte, robusto, que consiga garantir volume. Ao mesmo tempo, com o nosso cliente, a gente vai ser um parceiro sólido, vindo já dessa base de governo e fornecedores, a gente vai ser um parceiro sólido. Com isso honrado, a gente tem condição de atender muito bem o nosso cliente, porque nós vamos ser uma empresa que vai estar sempre com todas as licenças em dia, que a gente vai ter uma fonte de fornecimento para que a gente possa atender bem aquele cliente. Consequentemente, aquele cliente nos comprando, nos honrando os pagamentos, a gente vai conseguir honrar tudo aquilo que é acordado com os nossos funcionários, né? Que é o salário, que são os benefícios e que é tudo que o funcionário espera de uma empresa bem organizada. Então é isso, a gente deixa muito claro para todos que precisa ser feito tudo aquilo que é acordado para que a gente tenha lá no final o resultado esperado. É o tamanho da responsabilidade social que cada negócio tem, né? Quando a gente fala em geração de empregos, quando a gente fala em geração de emprego, que é aquele emprego direto, mas a gente tem muitos empregos gerados de forma indireta também, né? E mais do que isso, né? Quando nós cumprimos com o pagamento dos nossos impostos, nós também estamos ajudando a gerar novas oportunidades, né? Nós temos uma grande queixa do empresariado brasileiro, sempre é questão de carga tributária e da dificuldade, muitas vezes, em conseguir cumprir com essas obrigações, né, relativas à carga tributária. Como é que é a gestão de uma empresa hoje, né, falando na segunda maior do sul do país aí em termos de distribuição de fixadores, como é que é administrar uma empresa olhando para essas dificuldades? O governo é uma parte interessada e muito interessada no negócio, né? E que tem lá todos os seus tributos. Como é que é administrar uma empresa com todos esses tributos, olhando para pessoas, para o mercado e para o governo? Não é fácil, né? A respirada disse alguma coisa, né? Eu acho que a grande
preocupação e reclamação de não só de empresários, mas de todo mundo que de alguma forma contribui através dos impostos, né? Todo mundo que é CLT ou que tem algum negócio paga imposto, isso é fato. O grande problema é a percepção do que a gente recebe em troca. Eu acho que essa é a grande reclamação. A questão de ter que pagar, isso está inerente ao negócio, está inserido no preço, está no custo, está ali, está sendo cobrado, o cliente está pagando, a gente tem que fazer a nossa obrigação, que é pegar a guia e pagar. Isso tem que ser feito e é indiscutível. O grande problema não é nem o imposto, o grande problema é a quantidade de impostos e a questão fiscal do negócio. A burocracia. A burocracia fiscal, né? Hoje a gente tem 25 mil códigos de produto. Então, dentro é o mesmo segmento, muitas vezes a mesma aplicação, mas uma classificação fiscal diferente. E aí a gente vai falar de tributações e formas de qualificar aquele produto dentro de um segmento com uma tributação diferente. Então, esse é o grande... o mesmo produto entregue para cliente diferente, para segmento diferente, tem uma classificação diferente. Para região diferente. Tem um imposto diferente. Então, isso sim, e a SGQ tem o Brasil inteiro. Esse né? é o grande drama, exatamente. Esse é o grande... Para Manaus é um imposto, para São Paulo é outro, para o Nordeste é outro, para o Rio Grande do Sul é outro, para a região Sul é outro. Então, eu acho que isso é o grande problema. É a questão, a gente tem que falar que tem que ter um fiscal dentro de uma empresa, né? Alguém que vai lá qualificar o produto para poder vender. Eu acho que esse é que a gente fala de custo Brasil, né? É a dificuldade de conseguir ter uma estrutura, que daí é o grande problema, né? A estrutura muito pesada para conseguir fazer uma venda. Então, eu acho que esse é o grande problema. Mas sim, no meu ponto de vista, o problema maior é a percepção de onde vai o nosso dinheiro. Que eu acho que essa é a reclamação de todos. Né? A gente precisa... A gente, por exemplo, tem que pagar plano de saúde para um funcionário para que o cara possa ter um atendimento, sendo que a gente paga um caminhão de impostos todos os meses. Era necessário? Talvez não, né? Se o nosso governo pudesse alocar melhor os impostos, né? É uma dificuldade, né? Uma discussão longa e que nós vamos continuar com essa discussão por muito tempo ainda. Mas é isso, é a percepção de onde vai o nosso dinheiro, né? É a grande reclamação. Isso mesmo. Bom, cada pessoa tem uma definição de sucesso, né? O que é sucesso para ti? Tu te considera uma pessoa bem-sucedida? Muitas pessoas me perguntam... Teve muita sorte na vida, né? Sorte é passar noites e noites em claro, né? Muitas pessoas me perguntam... Pensando em como pagar a conta no dia seguinte. Exatamente isso. Muitas pessoas me pedem se eu faria tudo de novo, né? Porque é difícil. Hoje, eu não sei se eu faria tudo de novo. Na época eu tinha 29, 30 anos, estava com todo o gás, não que eu não tenha, né? Mas a minha percepção de sucesso daquela época e hoje é totalmente diferente. Talvez lá atrás a minha percepção de sucesso era ter uma boa casa, ter um bom carro, ter dinheiro na conta. Então, e hoje, para mim, talvez ter uma família mais perto e ser feliz. Então, a definição de sucesso eu acho que muda muito. Eu acho que no passar dos anos a gente consegue ir amadurecendo e percebendo que não é só dinheiro, que não é só um bom carro, que não é só uma boa casa. Óbvio que a gente quer ter tudo isso, né? A gente quer viajar, a gente quer aproveitar, mas não é só isso, né? Então, hoje, aliás, eu sou feliz, eu me sinto realizado e hoje eu percebo que eu faço parte, a empresa faz parte da felicidade de outras pessoas. Então, a responsabilidade social que nós falamos antes é o que me instiga a todo dia estar lá. Pois é, né, Júnior? Isso é uma... Né, quando a gente fala em sucesso, em percepção de sucesso, na verdade a nossa realidade ela vai mudando, né? Tem a pirâmide de Maslow que a gente chama aí, né? Que ela demonstra muito claro isso para nós, né?
a nossa percepção de sucesso muitas vezes é ter as nossas necessidades básicas atendidas, né? E para muitas pessoas essa é a percepção de sucesso. É ter comida na mesa, é conseguir ter roupa para vestir, é conseguir ter uma casa para morar, né? Só que à medida que a gente vai conquistando estas coisas, a nossa percepção de sucesso também vai mudando, né? Eu não tenho dúvida de que o Júnior começaria tudo de novo, talvez fazendo um pouco de forma diferente, mas começaria tudo de novo, porque este é o perfil do empreendedor, né? O empreendedor, ele não desiste. O empreendedor, ele persiste. Se dá errado, ele vai de novo. Ou ele se reinventa tenta, né? também. Se reinventa. Na verdade, o empreendedor se reinventa diariamente, né? Tem como. Então é isso, né? Magda, nós estamos chegando ao final do nosso Pode Planejar, né? Estamos aí com o nosso tempo quase que esgotando, já fizeram sinal aqui para nós de que está na hora de nós encerrarmos. Então, Magda, qual é a tua pergunta final aí para o Júnior, para o nosso convidado? Bom, vou te perguntar assim, como é que tu conseguiu, né, se sentir tão motivado, mas acho que ele já respondeu, né, com toda essa... Mas para mim, assim, eu acho que eu quero até fazer minhas considerações aqui. Eu não vou fazer pergunta porque para mim foi uma aula que eu tive contigo hoje aqui. Eu acho que quem nos ouvir agora vai também ter uma aula, porque é uma lição de vida, né? Tu começou aos 14 anos, tem toda uma história, eu acho que isso faz toda uma diferença. Essa tua percepção de sucesso também, que eu acho que é muito importante, né? Essa tua referência às pessoas, que tu dá muita importância, porque realmente a gente não faz nada e a gente não é feliz sem as pessoas, sem a família, sem esse apoio que a gente tem uns dos outros. E eu só tenho a agradecer, né, por esse momento, por tu ter aceitado esse convite. Eu fico muito honrada, né? E realmente tive um aprendizado muito grande contigo. E estamos muito felizes, né, como empresa, né, Planejar, Contabilidade e Meta, Assessoria Financeira, de tê-lo como cliente, porque isso nos faz ter orgulho, né, do que somos e do que pretendemos ainda conquistar, né, no mercado. Enfim, eu acho que essas são minhas considerações finais, assim, e realmente tu é uma digamos assim, uma referência para quem está começando e quer empreender e perceber, né, todo esse aprendizado que tu acabou de nos deixar aqui. Legal. Muito obrigada, viu, Araceli? Imagina, eu que agradeço a disponibilidade e o interesse de vocês em conversar, né? Como eu falei antes lá, Planejar, eu tinha uma vida antes da Planejar como empresa. E eu tive uma vida depois da Planejar como empresa, né? A gente também se desenvolveu muito graças ao suporte de vocês, né? A gente também se qualificou como empresa. E obrigado, né, pelas tuas palavras, porque realmente não é nada simples, todo dia a gente tem um leão para matar, como se fala, né? Mas, sim, quem tem o sonho tem que tentar. O certo é que talvez não vá dar certo. Eu acho que isso é o certo, esse é o risco. E quem não corre risco, né? Qual é a graça de não correr risco? A gente corre risco todos os dias, né? E sim, se tem interesse, se tem a vontade de empreender, que faça, que tente, que arrisque. O máximo que vai acontecer não dá certo. E tenta de novo, vai de novo, né? É isso aí. Muito bem. Júnior, muito obrigado pela participação. Como a Magda disse, é sempre um aprendizado para todos nós e principalmente um aprendizado para as pessoas que estão nos acompanhando, né? O objetivo do nosso Pode Planejar é justamente isso, né? É trazer experiências para quem está nos acompanhando. A todos que nos acompanham, nos sigam nas redes sociais, né? Nos acompanhem no Instagram, mande comentários, mande sugestões de temas para nós abordarmos. Estaremos sempre tratando assuntos que são relevantes e importantes para a percepção dos nossos clientes, nossos seguidores. Muito obrigado, até o próximo Planejar.